Tá vendo isso aqui? Simplesmente, esse aqui sou eu no primeiro vídeo do canal. E bom, eu era muito diferente. Mas ainda assim eu posso dizer que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ser eu mesmo. Foi nessa época que a minha personalidade e identidade estavam começando a se estabilizar na pessoa que eu sou hoje. Então, num ponto de vista psicológico, foi mais ou menos por aqui que o Davi de hoje começou a surgir. Agora, num ponto de vista biológico, faz mais tempo que eu sou eu. Inclusive, esse momento é tão antigo que ele é anterior até mesmo ao meu próprio nascimento. Agora, quando que exatamente foi esse exato momento é algo que tem se tornado debatível de uns anos pra cá. E para entender esse debate, vamos ter que olhar para isso aqui. Esse é um zigoto logo após a fecundação no dia 0 do desenvolvimento embrionário. E a partir daqui, para entender quando que um indivíduo começou a ser ele mesmo, temos que separar o tempo de desenvolvimento embrionário a partir do zigoto em 4 fases posteriores. A primeira fase acontece do dia 1 até o dia 3. É aqui que nós temos a mórula, um amontoado de células. É aqui nesse momento que todas elas são totipotentes, ou seja, elas são capazes de dar origem a qualquer tipo celular, o que inclui as células que constituem o corpo humano e também as células que constituem os anexos embrionários. E para simplificar, por anexos entenda como placenta e âmnio. Esses dois são os anexos embrionários que a gente vai falar daqui para frente e a gente vai chegar lá. Beleza, e depois daqui da mórula temos a segunda fase, que vai do dia 4 até o dia 7. É aqui que nós encontramos o blastocisto. Note que ele é uma cápsula de células com uma cavidade dentro e uma massa de células amontoadas num canto. E detalhe, essas células da cápsula externa e da massa interna, esses dois tipos celulares dão origem a coisas diferentes. Essas células da cápsula vão dar origem aos anexos embrionários, que no caso é a placenta e o âmnio, e esse amontoadinho aqui no canto vai dar origem às células de todos os tipos encontradas no corpo humano. E por causa dessa capacidade um tanto quanto reduzida, mas ainda assim bem ampla, essas células são chamadas de células pluripotentes. Beleza, mas dando sequência aqui a essas fases, temos a terceira fase depois do zigoto, que vai do dia 8 até o dia 14. Nessa época aqui, a implantação no útero já aconteceu. E essa cápsula vermelha aqui vai dar origem à placenta. Já essa região azul vai gerar o âmnio. E essa bolinha amarela vai dar origem ao embrião. E aí agora finalmente a gente chega na quarta e última fase depois do embrião. Ela acontece depois do dia 14 e vai resultar num feto. Um feto dentro de uma bolsa, que seria o âmnio. E tudo isso está conectado a uma placenta que traz e leva nutrientes, excretas e todo o resto mais necessário para a sobrevivência. Tá, beleza. Então nós temos bem aqui os 4 estágios de desenvolvimento depois do zigoto. Agora, só olhando para isso aqui, como é que a gente ia descobrir onde que o indivíduo começa? Qual dessas fases? Bom, essa é uma boa pergunta. E outro bom questionamento é quando você vai baixar a UPDF. A UPDF é uma ferramenta que permite você editar o seu arquivo de PDF de forma super fluida com zero dor de cabeça. Você consegue editar texto, cabeçalhos, rodapé, links e até imagens basicamente como se fosse um documento do Word. E além de texto e imagens, você também pode manipular páginas inteiras. Você deleta, insere ou muda a ordem de páginas como quiser. E com a IA da UPDF, você suporta o GPT-5 e o DeepSeek R1. Você pode rapidamente com eles resumir um PDF, traduzir, explicar, criar um mapa mental e fazer uma pesquisa aprofundada. Em uma pesquisa aprofundada, a IA encontra, analisa e gera resumos estruturados a partir da literatura acadêmica. Isso é extremamente útil para mim e todo mundo que faz pesquisa. Além disso, você pode proteger o seu PDF com senhas e com o reconhecimento de campos automático fica muito mais fácil preencher um formulário e assinar ele. Com a UPDF você faz isso e mais por 1/6 do preço da Adobe em todas as plataformas, incluindo Windows, Mac, iOS e Android, com uma única conta podendo ser usada em até 4 aparelhos. Por isso, vá aqui no meu primeiro link na descrição, baixe a UPDF e assine um plano com um desconto exclusivo. E não podemos excluir
da nossa mente a importância do zigoto. É claro. A princípio daria até para dizer que começa bem aqui o indivíduo, no zigoto, logo após a fecundação. E bom, poderia ser, mas a gente começa a pôr isso em dúvida se a gente começar a olhar para os gêmeos. Gêmeos são simplesmente indivíduos que nascem juntos em uma única barrigada, a gente sabe disso. O desenvolvimento embrionário de cada um acontece simultaneamente. Isso poderia muito bem acontecer com a mãe, que gerou 2 óvulos e eles foram fecundados ao mesmo tempo. E cada um virou uma mórula separada, depois blastocisto e assim por diante. Então, no final, o que a gente teria seria isso aqui. Seriam 2 fetos convivendo um com o outro no mesmo útero. Cada um vivendo em uma bolsa, em um âmnio, e cada um com sua própria placenta. Então, fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse 2 casas vizinhas uma à outra, e cada gêmeo ia ter uma casa própria para morar sozinho. Esses 2 indivíduos são gêmeos. Nesse caso, por terem começado como 2 zigotos distintos e se desenvolvido em 2 fetos, se começou com 2 zigotos, então esses aqui são gêmeos dizigóticos. Pois é, nós entendemos isso aqui. Agora, existe um outro universo inteiro que são os gêmeos monozigóticos. Os gêmeos monozigóticos são assim chamados porque eles vieram de um mesmo zigoto. Um zigoto que gerou 2 indivíduos. E como isso é possível? Porque em algum momento aconteceu algo muito doido. Aconteceu uma separação. E essa separação pode acontecer, por exemplo, logo na primeira fase que nós vimos. Podemos começar com o zigoto, mas ela pode acontecer aqui na fase da mórula. Um zigoto gerou 2 mórulas. E já que nessa fase aqui todas essas células são totipotentes, ou seja, podem dar origem a anexos embrionários e células do corpo humano, então acontece que cada mórula pode seguir um caminho independente. Cada uma vira o seu próprio blastocisto e assim por diante. E no final nós temos isso aqui, 2 gêmeos. Eles são gêmeos monozigóticos, porque lembre, ele começou de um único zigoto que se separou em 2. E note que nesse caso, mais uma vez, temos a mesma configuração. Cada um numa bolsa, num âmnio, e cada um com a sua própria placenta. De novo, é como se fossem 2 indivíduos morando cada qual em uma casa vizinha. Você percebeu como isso já nos faz questionar quando que exatamente um indivíduo começa a ser ele mesmo? Se aqui no início nós temos um zigoto, e aí depois isso acabou gerando 2 indivíduos? Então, onde que cada um deles começou a ser eles mesmos? Porque assim, dá para argumentar dizendo que um indivíduo é aquele que é indivisível. E bom, se houve uma divisão, uma separação, então significa que um zigoto não é um indivíduo, isso é divisível. E se uma divisão acontece aqui, uma separação acontece na fase da mórula, então a gente pode dizer que tudo que está atrás da mórula, então, não é indivisível. Ou seja, cada indivíduo aqui nesse caso começou a sua individualidade aqui na fase da mórula. Então seria mais ou menos aqui, nessa época, mais ou menos do dia 1 ao dia 3, depois da fecundação. Essa época aqui é mais ou menos a época em que cada um começou a ser ele mesmo. E não só isso, porque eu não estou falando simplesmente desses 2 indivíduos gêmeos hipotéticos, porque mesmo que você nem sequer tenha um irmão gêmeo, nós somos todos da mesma espécie. Então, se existem embriões humanos que só se tornam indivíduos nessa época aqui, então você também não era você mesmo até essa época, porque até esse momento depois da fecundação você ainda tinha o potencial de se tornar mais de um indivíduo. Então você ainda não era você. E mesmo que você não tenha um irmão gêmeo, mesmo que você seja apenas um contínuo de um único óvulo que resultou em apenas um único feto, ainda assim, se somos todos da mesma espécie, então, como a gente viu, até aqui nessa época, do dia 1 ao dia 3, você aqui se tornou você mesmo. Porque antes desse período, o seu zigoto ainda tinha o potencial
de se tornar 2 indivíduos. Acabou não acontecendo, mas ele tinha esse potencial. Ele era divisível. Então, se aqui era divisível, então talvez a indivisibilidade, o indivíduo comece a partir desse estágio bem aqui, da mórula, por volta do dia 1 ao dia 3. Agora, será que essa separação pode acontecer depois do dia 3? Bom, nesse caso a gente iria começar com um óvulo, ele ia se desenvolver em uma mórula, estamos aqui na segunda fase, e na terceira fase iria acontecer uma separação. Uma separação aqui do dia 4 ao dia 7, nós já não teríamos 2 blastocistos separados, nós teríamos um único blastocisto. Seria uma cápsula com uma cavidade, porém 2 massas interiores de célula. E lembrando, cada massa de célula em cada um desses cantos é pluripotente, ou seja, elas vão dar origem a todos os tipos celulares do corpo humano. Porém, essas células da cápsula externa dão origem aos anexos embrionários. E aí, na fase seguinte, nós temos isso aqui, em que essa parte vermelha vai dar origem à placenta, que vai ser compartilhada, e essas 2 regiões azuis vão dar origem ao âmnio, em que cada um vai ter um separado. E a parte amarela são os embriões, e cada um vai ser separado também. Com isso, nós temos essa situação no final, em que nós temos 2 fetos compartilhando uma mesma única placenta. Porém, cada um desses fetos está em uma bolsa única. Estão com um âmnio separado cada um. Uma placenta, 2 âmnios. É como se houvesse uma única casa, uma única placenta em que se compartilha tubulação, rede elétrica e tudo mais. Porém, existem 2 cômodos separados, 2 âmnios, em que cada indivíduo está em cada um desses cômodos. Bom, e se no final nós temos 2 indivíduos, então significa que até esse momento, do dia 4 ao dia 7, nessa segunda fase depois do zigoto, significa que tudo que veio antes daqui era divisível. O indivíduo então talvez comece por aqui, mais ou menos nessa época. Agora, e se essa separação acontecesse mais tarde ainda? Ele se desenvolvesse numa mórula, depois viesse um único blastocisto com uma única massa de células interior, e aí só aqui depois é que houvesse uma separação, mais ou menos entre o dia 8 ao dia 14. Nesse caso, a gente teria isso aqui. Teríamos apenas um precursor da placenta e um precursor do âmnio. Mas ainda assim, isso iria gerar 2 indivíduos separados. Porém, note uma coisa aqui. São 2 indivíduos separados, mas ambos estão não só compartilhando uma placenta, mas também estão compartilhando uma bolsa, um âmnio. Nesse caso, eles podem até se tocar, não há nenhuma barreira física impedindo isso. Então é como se houvesse apenas uma placenta, uma casa e somente um cômodo, um âmnio. E neste único âmnio temos 2 indivíduos, os 2 convivendo no mesmo cômodo. Mas ainda assim nós temos 2 fetos, 2 indivíduos, o que significa que até mesmo aqui nessa terceira fase depois do zigoto, nós temos um momento chave, que podemos dizer que tudo o que aconteceu daqui para trás não era ainda um indivíduo, porque todas as divisões que aconteceram até esse momento geraram 2 indivíduos. Então o indivíduo talvez comece, na verdade, mais ou menos por essa época aqui. Agora, será que a gente pode imaginar separações acontecendo depois do dia 14? Nós podemos. Então, estamos lá. Começamos com o zigoto, uma única mórula, um único blastocisto, e assim vai indo, até que temos algo peculiar aqui já. Nós temos não só um único precursor de placenta, não só um único precursor de âmnio, mas nós temos um embrião que meio que não se separou totalmente. A separação total acontece depois. A separação acontece na 4ª e última fase
depois do zigoto, depois do dia 14. E isso resulta nesse cenário. Estou falando de uma placenta, um âmnio e 2 gêmeos que estão fisicamente conectados um ao outro. Eles são gêmeos monozigóticos, mas especificamente são chamados de gêmeos conjugados. E dependendo de como a conexão entre um e outro acontece, isso pode acabar gerando uma condição incompatível com a vida. Sendo que em algumas dessas situações, os gêmeos podem não só sobreviver, como eles podem ser fisicamente separados através de cirurgia. Nesse caso, eles seriam 2 indivíduos, cada um livre vivendo a sua vida independente. Porém, há casos em que essa linha que separa os gêmeos acaba ficando um tanto quanto borrada. Conheça Abby e Brittany Hensel. Elas são gêmeas conjugadas. Elas têm um par de pernas e um par de braços. E além disso, elas compartilham vários órgãos, sistema circulatório e um monte de outras coisas. Mas o fato é que cada um possui uma cabeça. São 2 cabeças. E aí cada uma delas vive a sua vida normal, em que cada uma é cidadã. Cada uma é um indivíduo separado perante a lei dos Estados Unidos. Inclusive, cada uma possui uma formação superior própria. Então parece que não há dúvidas. Tudo isso indica que elas seriam 2 indivíduos que apenas aconteciam de compartilhar muito de um único corpo. Porém, o seu empregador não pensa a mesma coisa. Essa aqui é uma sala de aula. E aqui está Abby e Brittany trabalhando como professoras. E aí veja bem, elas pagaram por 2 faculdades. Elas têm 2 cabeças, o dobro de poder mental. Mas ainda assim, no trabalho delas, elas ganham um único salário. A escola aqui que emprega elas entende que estão apenas contratando um único indivíduo. Até porque não seria possível contratar uma, mas não a outra. Pois é, isso não é uma hipótese, isso é a realidade, isso é uma coisa que acontece. O que deixa algumas perguntas no ar. Elas não possuem o dobro de capacidade mental e por isso não podem entregar o dobro de resultado num trabalho mental? E com o dobro de resultado não deveria ganhar o dobro? 2 salários? Bom, nesse caso desse emprego, podemos dizer que sim. Agora, e se elas mudassem de emprego? Imagine que ao invés de ter um emprego que faz tarefas cognitivas, como ensinar crianças, elas, bem aqui, iriam para um emprego totalmente baseado em tarefas mecânicas. Vamos dizer, carregar tijolos de um canto para outro. Esse seria o emprego delas, totalmente braçal. Pegava tijolo de um canto, botava em outro. Não tem muita vantagem ter o dobro de capacidade mental aqui. Nesse caso, as atividades remuneradas desse emprego seriam realizadas através de braços e pernas, e não tanto com o cérebro. E se elas têm somente um par de braços e um par de pernas, então nesse cenário, será que elas poderiam ser pagas apenas um único salário, como um único indivíduo? Será que nesse caso um único salário seria mais justo do que um único salário em um trabalho cognitivo, como na escola? Eu não sei. Mas eu sei que tudo isso quer dizer uma coisa interessante, que quando o momento de separação acontece nessa 4ª e última fase, depois do dia 14, questões e dúvidas começam a ser postas na mesa. A partir desse momento, nós perdemos a certeza se nós no final geramos 2 indivíduos. E aí, para deixar claro onde eu quero chegar com isso, vamos ter agora uma visão geral de tudo que vimos agora sobre os gêmeos. Temos aqui todos os gêmeos possíveis, com todos os seus estágios, aqui separados por dias. Aqui nós temos os gêmeos dizigóticos, em que cada um possui um zigoto, uma mora, um blastocisto e assim por diante, até gerar 2 indivíduos, 2 fetos que não são geneticamente idênticos. Aqui nós temos 2 placentas e 2 âmnios. E não ocorreu separação em canto nenhum aqui. Agora, em todo esse resto aqui, nós temos os gêmeos monozigóticos, onde em algum momento uma separação aconteceu. Se a separação ocorreu aqui, nessa primeira fase, depois do zigoto, do dia 1 ao dia 3, começamos com um zigoto, mas já temos 2 moras, 2 blastocistos e assim por diante. E ainda assim, no final, nós temos 2 indivíduos separados. Temos 2 placentas e 2 âmnios. Agora, essa separação pode ocorrer mais tarde. Ela pode acontecer
bem aqui, mais ou menos no dia 4 ao dia 7. Isso no final vai gerar 2 indivíduos, mas com uma placenta e 2 âmnios. E a separação pode acontecer mais tarde ainda. Ela pode acontecer do dia 8 ao dia 14. E aí, nesse caso, vamos ter 2 indivíduos, sendo que com apenas uma placenta e um âmnio. E, indo ainda mais tarde nesse processo, a separação pode acontecer na 4ª e última fase, depois do dia 14. E aqui, nesse caso, nós não só temos uma placenta e um âmnio, mas nós temos gêmeos fisicamente conectados, gêmeos conjugados. Ou seja, isso quer dizer uma coisa importante. Quer dizer que se aqui a separação não consegue ser total, nós podemos traçar uma linha bem aqui que marca de maneira razoavelmente clara uma coisa importante. Daqui do dia 14 para trás, toda vida que acontecer uma separação, elas vão acabar gerando 2 indivíduos separados. Não há dúvida de que sempre serão 2 indivíduos. Ou seja, deste ponto aqui para trás do desenvolvimento embrionário, nós não temos um indivíduo. Nós temos algo divisível. Nós temos o potencial de gerar múltiplos indivíduos. Até esse momento do dia 14, você não é você. Tudo atrás dessa linha são potenciais colônias de seres humanos. Isso é interessante. Agora, por outro lado, se a separação acontece depois dessa linha, aqui, depois do dia 14, então nós temos um resultado que pode, às vezes, ter alguma dúvida. Pode, às vezes, ser interpretado como um único indivíduo. Depois dessa linha, se perde a capacidade de indiscutivelmente dizer que ainda há o potencial de gerar múltiplos indivíduos. E já que nós temos essa dúvida depois do dia 14, podemos dizer que é neste momento, quando essa linha é cruzada, foi só aí que você começou a ser você, que eu comecei a ser eu, que um indivíduo começou. É por isso que normalmente em países que permitem o experimento em embriões humanos, deixam isso acontecer somente em embriões até o dia 14. Porque depois disso fica algo eticamente mais complicado. Porque se você for fazer experimentos em embriões que são mais velhos do que 14 dias, você estaria lidando então não com uma massa amorfa de células que tem o potencial de ser múltiplos indivíduos. Depois do dia 14, você estaria lidando com um indivíduo que poderia ter um nome. Essas leis são baseadas exatamente nisso aqui. Porém, tudo isso pode estar errado. Tudo que a gente viu aqui no quesito gêmeos é, digamos, o conhecimento do modelo convencional da embriologia. Porém, ainda faltam algumas evidências para sustentar melhor tudo isso aqui. Por exemplo, milhões de embriões humanos já foram observados in vitro, mas nunca houve uma observação direta do momento exato de uma separação em 2 indivíduos. E essas fases todas aqui em que a separação pode acontecer foram estabelecidas há décadas atrás, com suposições que podem não estar tão corretas. Inclusive, há atualmente um debate muito interessante, em que de um lado nós temos pessoas que afirmam que o modelo convencional aqui está correto. Porém, do outro lado nós temos pessoas que dizem que isso aqui está errado. E a separação, na verdade, não seria muito bem um evento que pode acontecer em momentos diferentes. Na verdade, a separação é um evento que já está programado para acontecer desde o momento da fecundação do zigoto. Ou seja, alguma coisa acontecendo dentro do zigoto, um mecanismo celular, bioquímico, um arranjo de moléculas que infelizmente nós não compreendemos muito bem. Mas é exatamente isso que faz com que esteja predestinado desde o momento inicial da fecundação a esse zigoto aqui se separar nessa fase, esse zigoto aqui se separar nessa fase, esse aqui nessa fase e esse aqui
nessa fase. E aí olha só que coisa interessante. Porque se a maioria das pessoas não tem gêmeos, foi simplesmente um zigoto até um contínuo de um feto, ou seja, não ocorreu nenhuma separação em nenhum momento, então significa que aqui desde o início, esse zigoto, logo depois da fecundação, ele já estava programado, destinado a se tornar apenas uma única pessoa, ou seja, ele não era uma potencial colônia de seres humanos, ele estava destinado a ser um indivíduo, ele já era um indivíduo. Tudo isso desde o dia 0. Então, nesse novo entendimento, eu comecei a ser eu mesmo, não a partir do dia 14, mas do momento da fecundação. E assim é o caso de todos que não têm gêmeos monozigóticos. E isso implica em algo sério, que a gente precisa mudar o entendimento de leis baseadas na linha depois do dia 14. Mas claro, isso só deveria mudar se um dia a gente realmente tiver certeza de quando você começou a ser você. E você pode estar preocupado se IAs realmente vão roubar o seu emprego. Agora, para saber quais empregos IAs realmente vão roubar, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!